mente. Nós, irmãos, precisamos estar em sintonia com as coisas. Às vezes tem irmão, tem crente, parece que anda assim dormindo. Meus irmãos, nós precisamos estar em alerta. Nós precisamos vigiar e orar para não cair em tentações. E a gente observa, são muitas as tentações que nos cercam. Elas nos cercam de todos os lados. A Bíblia, ela diz que o diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor de nós, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Em Gênesis capítulo de número 4, versículo de número 7, diz que se não fizeres bem, o pecado jaz às portas. E a gente, irmãos, às vezes pensa que o pecado está longe e ele está perto. A gente pensa que ele está muito distante e ele está perto. A gente vê, irmãos, no livro de Jó, capítulo 1, versículo de número 6. Ali está dizendo que vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Olha aí, irmão, os filhos de Deus, os crentes, os irmãos, eles foram se apresentar ao Senhor e Satanás acompanhou. Que bicho velho sem vergonha. Acompanhou os irmãos. Ele foi também. Meus irmãos, e quando Deus viu ele, talvez nem os irmãos perceberam. Irmãos, às vezes ele está perto e a gente nem percebe que ele está perto. A gente só vem perceber através das manifestações dele. Quando ele se manifesta é que a gente percebe. Rapaz, eu não sabia que esse bicho estava aqui, olha. Pois está. Então, irmãos, o versículo 7, então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Ele respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Tem muito tempo, né? Tem muito tempo. Versículo 8, disse o Senhor: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele,
homem sincero, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Irmãos, Deus estava dando um testemunho vivo da vida de Jó. Versículo 9. Aí começou a manifestação do inimigo contra Jó. Olha, irmãos, ali foi acusação por cima de acusação. Todas aquelas acusações de Satanás contra Jó era a manifestação dele. Era ele se manifestando. Olha, irmãos, muitas vezes a gente vê cada ação, cada coisa no nosso meio, que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, fala diretamente e diz assim: é ele. Não é, pastor Israel? Isso aí é ele. Pois é ele. Meus irmãos, ali foram muitas acusações. Ele se manifestou com muitas acusações contra aquele servo de Deus, aquele homem de Deus. Meus irmãos, vigiar, porque os dias são maus e as manifestações do inimigo, elas surgem de muitas maneiras. Observe, aonde tem um foco de contenda, pois é ele que está lá. Aonde tem um foco de raiva, de ira, de rancor, pois é ele. Aonde tem um foco de intriga, pois é ele que está lá. Aonde tem um foco de inveja, pois é ele que está lá. Por quê, irmãos? Porque essas coisas não são de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, mas Deus é Deus de paz. Aleluia. Vigiar, porque o pecado está perto. Olha, irmãos, o pecado, ele pode estar na palma de nossas mãos. Quem é que tem celular aqui? Segure ele assim. Quem é que tem? Segure ele assim. Eu não trago, irmão, o celular para a igreja, né? Eu deixo em casa. Ele fica em casa. Eu acho que no horário do culto, se tiver qualquer coisa, não, por dá para esperar, né? Não é o jeito de esperar. Então, irmãos, ele pode estar na palma de nossas mãos. Não é o aparelho, é o que está dentro dele. Não é o aparelho em si, irmãos, é o que está dentro dele. Olha, irmãos, dentro dele tem tanta coisa boa, mas dentro dele tem tanta coisa ruim.
Eu estava no culto lá na casa do irmão Manel agora, e era para me ter triscado no pastor Israel assim, mas não trisquei, né? Eu não trisquei nele. Não sei se os irmãos observaram, um horror de meninazinha desse tamanhozinho aqui. Não sei se os irmãos observaram. Pois irmãos, cada uma com um celularzinho aqui no bolso de trás. E era para me ter triscado no pastor Israel. E elas iam para lá, iam para cá, pois cada uma com um celularzinho no bolso de trás. Eu fiquei assim pensando, meu Deus, parece uma febre. Um outro dia eu estava num estabelecimento comercial, não sei se o pastor Israel percebeu, pastor Léo Wilton, eu esqueci daquele negócio, eu lembrei agora, eu queria que os irmãos viessem para cá, o da secretaria, deixe trancada a secretaria. Eu queria que os irmãos viessem para cá, irmão. Venham para cá, irmãos, assistir aqui a pregação daqui. Então, irmãos, eu estava nesse estabelecimento, era uma inauguração. Irmãos, e eu conferi 11 pessoas naquele estabelecimento antes de começar o trabalho. Dessas 11 pessoas, sabe quantas pessoas estavam desligadas do celular? 2. 2 pessoas. 9 pessoas estavam aqui, ó, o tempo todo. Não batia nem pestana. E eu fico assim pensando, meu Deus, é uma febre. Ninguém está dando mais atenção a nada, assim, as outras coisas. Meus irmãos, através do celular, muitos males têm acontecido. Uma certa irmã esfriou na fé, e esfriou mesmo. E alguém perguntou, o que é mesmo? E alguém respondeu, ela não tira o celular da mão. É desse jeito aí, irmão. Porque se não tira o celular da mão, não tem tempo mais para nada. Para a leitura da Bíblia, para nada mais. Um certo irmão, que não é um irmão tão novo, que já é avô, irmão. Um dia ele pediu oração. Aí ele disse que queria oração. Ô pastor, eu quero oração. Irmão, e o que foi? O que está acontecendo? Pastor, é porque eu estou olhando coisa feia no celular. Mas irmão, quase que eu fazia com o pastor Raimundo Barro, de saudosa memória. Quase que eu não orava. Mas eu orei. Sabe por quê, irmão? Porque pastor tem um coração desse tamanho, no bom sentido, né? Pastor, irmão, ele tem um coração grande. Quem é pastor sabe, irmão. Mas eu orei. Mas eu fiquei assim pensando, um irmão numa idade dessa, já é avô, preso, olhando coisa feia em celular. Não é feio, irmã Lourdes? É coisa feia, irmão. E a gente pode perceber que isso é uma armadilha de Satanás. Por isso que Jesus, ele disse para os seus discípulos, vigiai, orai, para não cair em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meus irmãos,
E eu vejo nisso duas coisas. A primeira, falta de compromisso com Deus. Falta de compromisso com as coisas de Deus. E a outra é falta de trabalho, irmão, porque não tem o que fazer. Porque quem tem o que fazer, irmãos, não tem tempo para isso. Quem pode dizer amém? Quem pode dizer glória a Deus? Irmãos, quem tem o que fazer, quem trabalha, não tem tempo para essas coisas. Quem passa o dia no cabo da enxada fazendo traço de massa, irmão, quando termina o culto, que chega em casa, vai dormir. Quem está na sala de aula, 2 turnos, manhã e tarde, à noite, está morto de cansado, quer é descansar. Uma dona de casa que trabalha o dia todo em casa, para lá e para cá, não vai ter tempo de ficar até meia-noite olhando o celular. Amarachandalamahai. Meus irmãos, essas duas coisas contribuem. A falta de compromisso com Deus e a sua palavra. No livro 1 Pedro 5:8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firmes na fé. Em Efésios 4:27 diz: não deis lugar ao diabo. Tiago 4:7, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Meus irmãos, nós não podemos dar colher de chá para o inimigo, porque a Bíblia está dizendo: não deis lugar a ele. Voltando ao versículo: vigiai e orai. Vigiar nas palavras. Meus irmãos, tem pessoas que têm a língua solta. A língua é solta para falar o que quer. Só, irmãos, que isso é perigoso. Em Eclesiastes 5:2 diz: não te precipite com a tua boca. Se precipitar com a boca, irmãos, é dizer que faz e não faz. É dizer que vai e não vai. Está se precipitando com a boca. Um certo irmão disse para outro: irmão, não sei o que está acontecendo. Que é, irmão? Irmão, fulano de tal já me enganou 10 vezes. Aí esse irmão me disse, eu fiquei assim pensando: rapaz, por ele está igual Labão, né? Labão foi que enganou Jacó 10 vezes, né? Então, irmãos, a gente observa não se precipitar com a boca. E neste mesmo versículo também diz: pelo que sejam poucas as tuas palavras.
Meus irmãos, falar alguma coisa sem pensar no perigo que está passando, porque Jesus, ele disse assim: pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Também está escrito que aquele que fale segundo a palavra de Deus. Também diz que as nossas palavras devem ser temperadas com sal. Olha, irmão, o tempero do sal é na medida. Quem é cozinheira sabe que o tempero do sal é na medida. Não é muito sal, mas também não é pouco sal. É na medida. Por isso que a palavra de Deus está dizendo que as nossas palavras, elas devem ser temperadas. Provérbios 15, 23. A palavra dita a seu tempo, quão boa é. Provérbios 25, 11. Como maçã de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Irmão, eu sei que é uma coisa muito bonita, né? Já pensaram? Uma maçã de ouro em uma salva de prata? Irmão, é uma coisa muito bonita, pois assim são as palavras quando ela é dita no seu tempo. Provérbios 15, primeiro, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Meus irmãos, existem palavras que machuca, que fere, que faz as pessoas chorar. Não é verdade? Que faz a pessoa chorar. Às vezes as palavras são tão agressivas. As palavras, elas são palavras que ferem tanto as pessoas, que a pessoa chora. Não é verdade? Meus irmãos, fere, magoa, palavras que ferem até a Deus. Em Malaquias 3, 13, 14. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Aí vem. Em que, Senhor? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Isso aqui, irmão, é murmuração em alto grau. Toda palavra de murmuração, de agressão nossa contra os nossos irmãos ou contra Deus é uma afronta a Deus. É uma afronta. Toda palavra de murmuração. Em um certo lugar, irmãos, uma pessoa que era bem pobrezinha, irmão. Aí a me orou, as coisas foram me orando. Quando foi um certo dia, uma pessoa estava fritando um ovo no azeite de coco. Aí quando ela entrou, disse: não suporto catinga de azeite de coco.
Aí uma pessoa disse assim: rapaz, a coisa está séria mesmo. Porque uma pessoa que foi criada, na maioria das vezes, comendo um fritinho de gongo, torrado no azeite de coco, e agora vem dizer que o azeite de coco fede em seu nariz. Irmãos, quantas vezes nós murmuramos e Deus se agrava com as nossas murmurações. Irmão Chaga, um dia desse, eu estou comprando um azeite de coco para me mandar para minhas meninas em São Luís. Estou comprando aqui um azeite de coco. Aí tudo bem, não sou contra quem não goste, não. Não, se você não gosta, irmão, não tem problema. Sei que eu gosto, né? Então, irmãos, inútil é servir a Deus. Isso é uma murmuração em alto grau. E outra coisa, irmão, mexer com as coisas da igreja, mexer com crente, mexer com a liderança da igreja é uma afronta a Deus. Eu já ouvi aqui, irmãos, mas eu quero recomendar aos irmãos que já falaram isso, não falem mais. Eu vou recomendar. Às vezes tem irmão que fica falando no nome dos pastores que já passaram aqui. Aí tem um que já passou aqui, eu já ouvi alguém dizendo: aquele cabeça chata. Irmãos, não diga mais. Aquele cabelo de índio. Eu não vou dizer o nome, mas vocês têm uma noção. Aquele cabeça chata. Aquele cabelo de índio. Aquele não sei o quê. Aquele não sei quem. Irmão, se você não souber o nome dos pastores que já passaram por aqui, pergunte: rapaz, aquele pastor assim, assim, como é o nome dele? E diga o nome dele, cite o nome dele. Não brinque com coisa séria, irmãos. Porque, como eu disse, mexer com as coisas da igreja, irmãos, mexer com crente, mexer com a liderança da igreja é afrontar a Deus. Olha, irmãos, em Números 16, lá fala de Coré, Datã e Abirão. Eles se levantaram contra Moisés e Arão, e com eles 250 homens de Israel. Irmão, eles diziam tanta coisa contra esses homens. Era pretexto por cima de pretexto. E Moisés, irmãos, quando ele soube, o choque foi tão forte nele, que ele caiu sobre o seu rosto. Choque, irmão. Irmãos, tem hora que pastor tem cada choque que ele só suporta porque Deus lhe sustenta. Tem 2 pastores aqui que hoje sabe o que é ser pastor, né? Existem momentos que o embate é tão forte, o choque é tão forte, que a pessoa cai. Moisés caiu, irmão. Ele caiu sobre o seu rosto. Olha, irmãos, Moisés,
ele não revidou, ele ficou firme, ele não bateu de frente, porque, irmãos, tem coisas que nós não podemos bater de frente. Existem coisas no seu casamento que, se você bater de frente, você vai perder o seu casamento. Existem coisas no seu casamento que você tem que colocar nas mãos de Deus, e Deus é quem vai resolver a situação. Quem pode dizer amém? Quem pode dizer glórias a Deus? Meus irmãos, Moisés, ele falou a Coré, e a todos que estavam com ele, dizendo: amanhã, pela manhã, o Senhor fará saber quem é seu. Meus irmãos, naquele momento de angústia, ele não revidou, ele não bateu de frente, mas ele colocou tudo nas mãos de Deus. O melhor que nós podemos fazer em determinados momentos é isso. E eu quero que você escreva isso. Se você tiver papel e caneta, escreva isso aí que eu vou falar. Olha, irmãos, o tempo se encarrega de muitas coisas. O tempo se encarrega de muitas coisas. Escreva isso aí. O tempo se encarrega de muitas coisas. Aleluia. Meus irmãos, Moisés ainda disse: se afastai deles, para que não pereça com eles. Se afaste. Meus irmãos, o resultado é que Coré, Datã e Abirão, a terra se abriu e eles desceram vivos e morreram. E os 250 homens, desceu fogo do Senhor e os consumiu. Tudo porque, irmãos, mexeram onde não devia mexer. Eles colocaram a mão onde não deviam colocar. Eles mexeram com coisa séria. Salmo 105, versículo 15. Não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Provérbios 22, 28. Não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Também diz que quem pula um muro, uma cobra o morderá. Olha, irmão, vamos ter cuidado, não vamos pular muro. Tem muita gente pulando muro. É arriscado, é perigoso, porque a Bíblia ela está dizendo que quem pula um muro, uma cobra o morderá. Quem pode dizer amém? Fiquemos de pé. Levante a sua mão para o céu e oremos. Pai, nós estamos te agradecendo, meu Deus, pela tua palavra que foi ministrada neste momento. Senhor,
que a mesma possa permanecer em nossos corações, em nossas vidas. Deus, olha para o teu povo, Senhor. Olha para as nossas vidas, Pai. Nós somos carentes, nós precisamos do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia. Eterno Pai, nos responde, meu Deus. Nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus.